Então, pessoal, agora é o volume 2 do PET, um novo PET, semana 1. É uma matéria bem simples até. Nós vamos estudar nessa primeira semana fenômenos físicos e químicos. Então, primeiro, o que é fenômenos? São transformações sofridas pelas substâncias, qualquer tipo de transformações. Só que aí a gente vai, diferenciar entre físicos e químicos. Não necessariamente precisa ser um tipo de mudança impressionante, coisa absurda, inimaginável. Pode ser também mudança simples. Quais tipos de mudança simples? Um prego enferrujado, você tem um prego, ele enferrujou. Mudou, não mudou? É uma mudança simples. Tem um limão cortado, ele oxidou. A oxidação é aquela coisinha que deixa a fruta escura, né? Com o passar do tempo ela vai ficando escura. Isso é chamado de oxidação. É um tipo de mudança. E simples também. Gelo virando água líquida, né? Porque o gelo também é água, né? Só que em estado sólido. Então, a mudança de estado sólido para líquido é um tipo de mudança simples. Então, fenômeno é qualquer mudança que ocorre com a matéria. Simples demais. Aí a gente vai definir o que é agora um fenômeno físico. O fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gere alteração em sua natureza, isto é, em sua composição. Como assim? Não gere alteração em sua natureza, em sua posição. Por exemplo, eu tenho a mudança da água, né, de gelo para estado líquido. O gelo é H2O. Se transformou em estado líquido. O líquido continua sendo H2O, não mudou sua composição. Então, é um tipo de fenômeno físico isso aí. Ok? Isso é o básico, simples. Então, vamos ver exemplos. Amassar um papel. Eu estou com um papel perfeito, amassei ele. O que alterei? Só o aspecto físico. Continua sendo um papel, só que amassado. Quebrar um copo de vidro. Eu tenho um copo em perfeito estado de vidro, quebrei o copo de vidro, fiquei com vários cacos de vidro. Continua tendo vidro. Não deixou de ser vidro, só ficou quebrado. Só mudou o aspecto físico. Ferver a água. Basicamente o ato de transformar estado líquido em gasoso. É o que a gente aprendeu em mudança de estados físicos. É o que a gente aprendeu no PET passado. E também no 9º ano vocês veem isso aí também. Mudança de estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso. Nesse caso, ferver a água é basicamente a evaporação, né? A mudança de estado líquido para gasoso. É um fenômeno físico, não deixa de ser água. O vapor não deixa de ser água. Então, é um fenômeno físico. Uma barra de cobre em fios. Eu tenho uma barra de cobre e vou produzir fios de cobre. Não deixa de ser cobre. Somente fenômeno físico. Dissolução do açúcar em água. Eu não vou deixar de ter o açúcar na água, então não vai ocorrer um fenômeno químico, vai continuar sendo açúcar. Congelamento da água, é a mesma coisa, só que ao inverso, né? Congelamento seria líquido virando sólido. É o inverso do líquido virando gasoso. Então é a mesma situação aqui, é só uma mudança de estado físico. É um fenômeno físico. Transformação de tecido em roupa. Eu tenho tecido, cortei para fazer roupas. Eu só cortei o tecido em pedaços, eu formei roupa com tecido, não mudou o tecido. Triturar o carvão para obter o carvão ativo. Eu tenho pedaços grandes de carvão, vou triturar para ter pedaços pequenos. Os pedacinhos pequenos de carvão continuam no carvão, não mudou o carvão. Se eu queimasse o carvão, seria um fenômeno químico. Sacaram aí então a diferença? Se eu queimasse, eu geraria fumaça e cinza, que já alteraria a estrutura do carvão. Aí sim seria um fenômeno químico.
Mas só triturar o carvão não muda nada, continua sendo carvão. Então, olha, fenômeno químico ou reação química. Fenômenos químicos ocorrem quando há alteração da natureza da matéria, isto é, da sua composição. Eu não dei um exemplo lá do prego enferrujado. O que é um prego enferrujado? É a ação da oxidação sobre o prego e isso gera a sua corrosão. A oxidação é a ação do oxigênio com a matéria, gerando a corrosão. Ou seja, há uma interferência do oxigênio na composição do ferro que gera a sua corrosão. Ou seja, aí já há uma interferência de composições. Aí é fenômeno químico. Dizemos que ocorreu uma reação química, pois novas substâncias foram originadas. Vamos ver exemplos. Queima de papel. Queimei um papel. Eu falei de amassar papel. Amassar é físico. Queimar não. Queimar é químico. Eu vou gerar cinzas. Uma parte do papel queimado vira cinza, outra parte fumaça. Alimento decompondo-se no lixo. A decomposição em aterros sanitários gera adubo, gera chorume, etc. Reações químicas. Queima do carvão, né? Tinha falado exemplo anterior. Queimar o carvão é uma reação química. Olha aí, queima. Falou queima é reação química. Já fica a dica aí, porque vai ter atividades citando queima. Citou queima, já coloca reação química. Produção de queijo a partir do leite. Como assim? Para produzir o queijo eu tenho que esperar coalhar o leite para produzir o queijo. Então, esse processo de coalhar é uma reação química com o ambiente que vai gerar o coalho. Queima de combustíveis, ó, já falou queima de combustíveis no motor de automóveis, reação química. Fotossíntese realizada pelas plantas. Lembrando aí da biologia, né? Fotossíntese gera energia e tal, então fotossíntese é uma reação química. Azeamento do leite é a mesma coisa, tipo da produção do queijo, né? Você vai haver uma reação que vai azedar o leite. Então é um fenômeno químico ou reação química. Então fica fácil a definição, a diferença entre reação fenômeno químico e físico. Então, uns exemplos gerais. Tem um prisma aqui. Por que eu coloquei prisma? Porque vai ter exercício citando do prisma. Então, vocês já vão ver um exemplo visual aqui. Que é um prisma. É esse triângulozinho aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Uma luz branca incide no prisma que gera luzes coloridas. Que tipo de reação seria essa? Química ou física? Entrou luz, saiu luz. Mudou algum componente químico da luz? Não. É só aspecto visual. Só aspecto óptico. Sobre óptica, vocês vão estudar provavelmente em física. Tem isso, né? Creio que no segundo ano costuma ver isso. Então vocês lembram da fotossíntese, é um pouquinho de biologia. Fenômeno óptico, um pouquinho de física. Então, né, não é à toa que o nono ano ciências englobava as três matérias, né? Física, química e biologia. Então, fenômeno óptico é simplesmente só um fenômeno físico, não tem alteração na composição, é só físico, só visual. Tem uma lata de alumínio, amassei a lata de alumínio, continua sendo a lata de alumínio, porém amassada. Tem uma outra lata que creio que seja de ferro, devido a essa corrosão absurda aqui. O que houve aqui, olha? Incidiu a reação com o ambiente, com o oxigênio, que gerou a corrosão. Então, essa latinha de ferro mais oxigênio gerou a corrosão. Aqui é reação química, aqui é reação física. E o último exemplo seria gelo e água. H2O em estado sólido, H2O em estado líquido. Gelo derreteu, virou água. Que tipo de processo é esse? Transformação física.
A água congelou e virou gelo. Que tipo de transformação é? Transformação física, apenas aspecto físico, porque não alterou sua estrutura química, continua sendo H2O, tanto o gelo quanto a água líquida. Então, simples demais. Exercício do PET. É só classificar, né? Você vai classificar se A1 é físico-químico, se A2 é físico-químico, se A3 é físico-químico. Marcar alternativas referentes a somente fenômenos químicos. Aqui for fenômeno químico, marque com X aqui. Marca a alternativa que for correta, no caso, né? Dê a soma dos itens corretos. O que for correto, né, você vai selecionar o correto e vai fazer a soma dele. Né? Simples também. Aqui é só marcar a alternativa que julgarem correta. E simples. Se encerra a definição do que é fenômeno físico e fenômeno químico. Até uma próxima aula.